CoachCast no ar, sejam bem-vindos a mais um episódio e a convidada do dia é Ju Ramalho, ou Juliana Ramalho, quando a gente quer falar mais sério. Ju, super obrigado por ter aceito o meu convite, é uma honra estar contigo aqui, eu participo lá de 4 ou 5 grupos da comunidade Talent Sênior e vamos lá, quem é Ju Ramalho? Olá, Sérgio, obrigada pelo convite. Quem é Ju Ramalho sempre em construção, né? Chegando aos 46, em construção constante. Mas eu sou aqui de São Paulo, nasci por aqui, apesar de ter família em Avaré. Então, meu centro, meu retiro espiritual fica lá em Avaré, no interior de São Paulo. Mas eu fiz faculdade de engenharia de produção na Poli. E sendo engenharia de produção, trabalhei um pouco em fábrica, mas aí comecei mesmo como estagiária no Banco Real em 2000. Então, fui fazer carreira em banco. E né, a gente naquela ingenuidade do banco, trabalhando com muitas pessoas, eu só aprendendo com os mais velhos. O Banco Real era um banco que tinha muitos profissionais chegando aos 60 anos, porque eram pessoas de carreira que tinham vindo dos bancos anteriores. E naquela época ninguém falava etarismo, intergeracionalidade, essas palavras chiques de hoje, né? Mas já era um banco que quem estava me ensinando ali do meu lado tinha mais que 50 anos e a gente fazia projetos juntos. E aí a Juliana, que era engenheira, que foi trabalhar em banco, um dia viu o colega do lado, assim, chegar com uma caixa de papelão, sabe? E aí fui fazer uma piada com ele, falando, por que você está segurando uma caixa no meio do horário de trabalho? E ele me respondeu na boa, assim, amanhã eu faço 60 anos, então tem que limpar a minha mesa hoje. E aí aquilo ficou em mim, assim, porque eu achei que era uma piada, mas no dia seguinte ele não estava mais lá. E a mesa estava limpa realmente. E aí eu falei, nossa, será que ninguém está percebendo isso? Ninguém se incomoda? Mas passa o tempo, aquela caixa chega para outra pessoa, que chega para outra pessoa, e eu um dia perguntei para o RH por que acontecia isso. E o RH disse, nós temos que fazer a folha rodar para dar chance para pessoas como você. E eu fiquei com aquilo na mente, porque eu pensei, nossa, essa explicação não sei se me atende. E fui estudar esse mercado. E fui conversar com algumas pessoas que saíram pensando, será que elas foram para outro emprego? Elas estão fazendo outras coisas e tal? E aí eu percebi algumas coisas. Em primeiro lugar, para outros bancos não teriam a chance de ir, porque todos tinham a mesma política de encerramento da carreira aos 60 anos. Independente de quem era a pessoa, da saúde, estava entregando ou não, 60, sai. Aí aquela pessoa cheia de conhecimento não tinha nenhum mecanismo para arrumar outras formas de trabalho. E o que eu pensava era, olha, o banco pode não estar preocupado com o conhecimento que se foi, né? Ele tem mecanismos de reter, gestão de conhecimento e tal. Mas imagina o conhecimento dessas pessoas em pequenas e médias empresas. Imagina um empresário lá da minha cidade, Avaré, podendo ter alguém que trabalhou 30 anos numa contadoria, que sabe tudo de balanço, de contabilidade, de custeio, de fluxo de caixa. Imagina se ele pudesse ter esse cara por 2 dias na semana, né? E aquilo ficava vindo na minha cabeça, assim, porque eu observava. E foi. Então, aquela Juliana foi crescendo no banco e eu tive a oportunidade de morar fora. E eu fui passar 2 anos em Nova York, estudando na Columbia University. E já era meu plano voltar para o Brasil, nunca foi meu plano morar fora. Eu pensava assim, não, o Brasil é um país maravilhoso, tem muita coisa para fazer lá. E eu fiz toda a grade de empreendedorismo. E aí, no plano de negócio, o que eu fiz? Não, vou resolver aquele problema lá que me incomodava. Daquele sênior que vai para casa sem opção, e que está cheio de conhecimento e que tem 1 milhão de empresas, número atualizado hoje, 1 milhão de empresas que faturam de 400 mil a 100 milhões de reais e que não tem acesso a um profissional desse. Então, eu fiz o meu plano de negócio quando eu estava lá em Colômbia. Esse plano de negócio virou uma empresa, a Talent Sênior, então, ela iniciou em 2008, mas
júnior, eu, né, na hora de fazer um plano de negócio, né, Sérgio, não pensei em tudo, então eu não analisei a lei brasileira, porque eu me inspirei no mercado americano de executivo fracionado. O executivo fracionado nos Estados Unidos, uma metodologia super já tá aí, para quem quiser procurar Fractional Executive, vai achar um monte de empresa americana que faz exatamente isso. Eu conheci uma que chamava Reserve, que era o profissional oriundo de grandes empresas, ou que teve muito conhecimento, especialista em algo, ele reserve em pequenas e médias no modelo fracionado. Então, ele é o gestor de RH de 3 empresas, ele é o gestor financeiro de 2, 4 empresas, enfim. Então, eu falei, é esse modelo que eu vou levar para o Brasil. Mas eu não avaliei direito a lei brasileira. Ela era diferente da lei americana. Então, quando eu cheguei aqui, foi no Sebrae que eu aprendi isso. Aí eu falei, vixe, não tenho negócio, não. Achei que eu tinha negócio, mas eu não tenho. E, bom, aí eu voltei para o banco, e anos se passaram, viu, Sérgio? E aí a história evolui. Tá bom esse começo aí, para a gente começar? Tá ótimo, tá perfeito, fantástico. Por favor, siga o barco. Bom, então a Talento Sênior existia no CNPJ, realmente, eu abri o CNPJ. E como que eu abri, Sérgio? A gente nova, né, muito ansiosa, eu lá em Colômbia liguei para o meu pai e falei, pai, eu vou abrir uma empresa. E eu ia fazer a ligação para o meu pai e falei assim, cara, meu pai vai achar que eu sou louca, porque eu estou vindo de uma carreira em banco, um banco estável, né, mas que acabou de ser vendido para outro. Mas o meu pai, ele vai se surpreender de eu falar para ele que eu tenho uma empresa agora, que eu estou abrindo uma empresa. Mas eu preciso da ajuda dele, porque meu pai entendia bastante dessas burocracias de abrir empresa. Então eu falei, bom, eu vou ligar para o meu pai e pedir ajuda. E me preparei mentalmente para explicar muito para o meu pai. Vou ter que explicar porque que eu estou vindo com isso, porque eu acredito, números, etc. Aí liguei para o meu pai no meio da tarde e falei, pai, eu preciso da sua ajuda. Diga, filha. E meu pai tinha 70 anos já, tá? É o seguinte, eu tô aqui em Colômbia e tal, e eu decidi que eu vou abrir uma empresa para ajudar pessoas mais velhas a voltar para o mercado de trabalho. Eu quero chamar Talento Sênior, essa empresa. Eu já tinha até comprado o registro, né, no site, talentosenior.com.br. Aí liguei para meu pai e falei, então vai chamar Talento Sênior e eu precisava de ajuda para abrir o CNPJ. Aí eu estava preparada para o meu pai vir com uma lista de perguntas. Meu pai disse assim, filha, me liga daqui a 3 dias que eu já te falo se o CNPJ está aberto ou não. Conte comigo. E pá! Aí eu falei, nossa, é mais um sinal de que é para ir, vamos em frente. E o meu pai, naquele momento, até se tornou meu sócio, porque para abrir, nós abrimos juntos, né? Então ele fez toda a documentação. Então, de fato, o CNPJ é de 14 de março de 2008. Mas aí que eu vim para São Paulo e descobri que eu não tinha um negócio porque eu não tinha estudado a lei direito. A minha melhor amiga, nesse momento, era uma pessoa super ativa, mas tinha tido um acidente de moto e virou cadeirante. E ela estava entendendo que a lei de cotas das empresas, que era bem nova, assim, estava sendo muito mal utilizada. Grandes empresas estavam contratando assim errado, sem dar acessibilidade, etc. Então, ela tinha um plano de fazer uma empresa chamada Movimento Incluir. Mas ela não tinha CNPJ. De repente, a gente conversando, assim, eu e minha melhor amiga, eu falei, pô, eu tenho CNPJ, mas não tenho cliente, porque o meu negócio está errado. Ela falou assim, nossa, eu não tenho CNPJ, mas eu já tenho cliente, porque algumas empresas estão me ligando pedindo ajuda. Aí eu falei, bom. Naquele momento, a Talento Sênior foi renomeada para Talento Incluir. A minha amiga começou a tocar esse projeto de pessoas com deficiência e eu voltei para o mercado financeiro, porque daí outro banco fez uma proposta, eu falei, bom, então eu fico investidora da Carol, né? Ela se juntou com meu pai, nós colocamos a Carol como sócia e ela fez a Talento Incluir voar, e aí eu acho que número 1 do mercado brasileiro, inclusão de pessoas com deficiência, modéstia à parte. Nisso eu voltei para o mercado, então fiz lá minha carreira em outro banco,
aprendi bastante, você aprende bastante, né? Processos em banco, você ganha uma visão bem madura do mercado, mas aquilo continuava me incomodando. E aí eu vi que começou a ter as palavras etarismo, vi algumas iniciativas, bacana pra caramba, Mature, Labora e tal. Em 2017 eu saí do banco, porque a Talento Incluído já estava muito grande, e a Carol me chamou e falou, ó, vamos fazer isso aqui juntos. Então, eu estava lá já na Incluir, como head de operações, quando veio a pandemia. E na pandemia, Sérgio, quem foram as primeiras pessoas impactadas? A pessoa com deficiência, grupo de risco, e os mais velhos, grupo de risco. Foi aí que eu falei, cara, agora a lei trabalhista já é outra, com a reforma trabalhista de 2015. Esse executivo fracionado é permitido, a lei está favorável, e os sêniores vão precisar muito de um novo caminho, uma nova proposta de trabalho. Então, começamos a elaborar isso na pandemia mesmo, conhecemos a Cris Sabag, que entende muito de etarismo, estava terminando um mestrado na FGV, e na pandemia, online mesmo, nasceu a Talento Sênior Nova. No final de 2021, a gente veio para o mercado, mas com a mesma cabeça de antes, do executivo fracionado, que agora chama Talent as a Service, que é o executivo poder vender o seu conhecimento, porque ele tem muito valor. Ele só não tinha uma forma de ser distribuído no mercado. Então, nesse sentido, a gente foi pioneiro em trazer isso para esse segmento e estamos aprendendo tudo que demanda esse novo mindset, tanto da parte das empresas quanto da parte dos sêniors. O que eu digo, Sérgio, é que hoje eu entendo melhor o que a mulher do RH falou para mim lá nos anos 2000, quando ela falou nós temos que abrir espaço para vocês. As grandes empresas, elas têm esse papel de trazer o jovem para o mercado corporativo. Por quê? Porque o jovem tem uma curva de aprendizado grande ainda. A hora que ele sai da faculdade, ele está muito cru. Então, quem pode ter o custo desse aprendizado? São as grandes, elas têm essa gordura, elas estão com aquele lucro gigante, elas têm que voltar isso para a sociedade, de certa forma. Então, hoje eu entendo a pegada econômica dessa desculpa. Quem não pode se dar esse luxo? A média empresa, a pequena empresa, ela precisa de gente que entra jogando, ela não tem o que ensinar, ela precisa de gente que entre e ensine ela a fazer. Então, nessa metodologia, que eu acredito que faz todo sentido essa roda da virtude, sabe? O cara é formado em grandes empresas, tá certo? Faz uma carreira lá, faz um pé de meia, ok? E depois ele o que ele aprendeu, ele tem que distribuir massivamente, né? Para empresas menores que não podem ter esse custo de trazer gente da faculdade e esperar a pessoa dar retorno. Por isso, Sérgio, que eu nem falo turnover, eu acho que essas medidas são... Não tem turnover com gente sênior. Se ela entra, trabalha 2 meses, dá um show e tchau, vai para o próximo. Né? Muito bom. Trabalho fluido. Excelente. Ju, faz só um comentário aqui no conceito de etarismo, por favor, para quem nunca ouviu falar, porque às vezes as pessoas não ouviram falar, né? Por mais que estejam dentro disso aí, né? É verdade. Tem etarismo, idadismo, ageísmo, que é o conceito do preconceito contra a pessoa mais velha, contra a pessoa que, na sua cabeça, atingiu algum momento de vida, algum número que faz com que ela seja menos útil ou que você encontre, por conta deste número que está na sua cabeça, um defeito nela ou menos possibilidades naquela pessoa. Então, esse é o preconceito do etarismo. Muito bem. Excelente. Perfeito. E engraçado, né? Você falou, no início dos anos 2000 não se tinha esse tipo de conceito, não existia, não se falava nisso. Ele é um conceito mais contemporâneo, então. Exato, ele é recente. A palavra etarismo mesmo, ela é nova no dicionário brasileiro, ela entrou no dicionário espanhol, ela entrou ano passado, e no dicionário brasileiro, acho que foi no começo desse ano, no final do ano passado.
E quando uma palavra ela é colocada no dicionário, ela é estudada para ter certeza que ela não é um modismo. Então, isso que é triste. A hora que você põe alguma palavra no dicionário, é porque ela, de fato, ela foi estudada, ela está bem contextualizada e ela tende a permanecer em uso por muito tempo. Então, ela é recente mesmo. É um conceito... Muito legal. Muito legal. E o etarismo é só para a idade mais avançada, não serve para uma idade mais nova. Na verdade, serve também. Serve para as duas? Serve para as duas. Mas hoje, no jargão normal, a gente utiliza mais para o mais velho, mas ele serve também, qualquer preconceito por conta da idade. Tá, porque justamente eu queria entrar contigo agora nesse aspecto, voltando um pouquinho lá para o teu início da carreira no Banco Real, que depois virou Santander, se eu não me engano, né? Uhum. Lá naquela época não se falava disso e não tinha muito choque de geração. Hoje existe choque de gerações. Nós temos, às vezes, numa empresa, às vezes num time, 4 gerações. Como é que funciona isso? Como é que você entende isso? De fato, às vezes quando eu lia sobre isso, pensava, nossa, mas e não antigamente não era assim? E, efetivamente, já era assim. Sempre, eu não acho que esse é um conceito extremamente novo. Ele era assim. E a gente tinha mais harmonia nisso em trabalhar. Agora, o preconceito de idade, o fato, ele sempre existiu. Eu recomendo quem quiser ler, Simone de Beauvoir tem um livro chamado A Velhice. Antigo, é o primeiro tratado, é o primeiro, vamos dizer, documentário, um levantamento de tudo que se tinha até aquela época sobre velhice. E ela mostra que, desde tempos remotos, ela faz estudo através de documentos, através de iconografia, que é estudo de imagens relativas às épocas, né? Ela vai tanto para tribos isoladas, quanto para a época de Cristo, o Império Romano, enfim. Então, ela vai estudando todas as épocas para ver se tem alguma coisa que fale sobre velhice. Então, o velho, vamos dizer, nunca teve um número atrelado ao conceito de velhice. Isso ela demonstra nos estudos dela. Então, não tinha o que falar, é 40 ou 80. Não tinha esse conceito. Esse é um conceito econômico que foi criado com o primeiro fundo de pensão, que foi criado na Alemanha no final, em 1800 e alguma coisa, 1860, tem lá no livro dela. Então, o que ela fala é que o velho sempre sofreu preconceito quando ele deixa de ser útil à sociedade, quando ele vira um fardo. Porém, ele vira um fardo em sociedades, ela explica que quando a sociedade é pobre, ela está escassa em recursos, o velho é visto como um fardo. Então, ele é, de todas as formas, expulso dessa sociedade. E, em tribos, ele é de formas cruéis, inclusive. Acontece que, quando aquela sociedade vai ficando mais, vamos dizer, abundante e tal, o olhar para o velho também muda. Você faz mecanismos para reinseri-lo na sociedade, porque agora você tem abundância. Aí, ela conta a história de... parece que essa é uma lenda de Bali, que não se sabe se é lenda mesmo ou é história, mas que os velhos, eles eram deixados em algum momento para serem comidos ou largados do precipício. Era isso mesmo. Essa era a regra, e era a regra que ninguém contestava. Bom, até que um dia essa sociedade estava ficando com mais recurso e tal, decidiram que eles iam fazer uma grande tenda para os anciãos ou para o conselho da tribo lá se reunir. E na hora eles cortaram as toras, né, as árvores, para fazer aquela tenda e foram ver, não sabiam se a tora tinha sido cortada de cima para baixo, de baixo para cima. Eles não sabiam qual era a parte inferior da tora. E eles acreditavam que você tinha que colocar todas as toras da mesma forma. Então, a parte inferior ficava embaixo, a parte superior em cima. E, eles não tinham isso. E agora ia dar mau agouro se eles colocassem alguma tora errada. E aí veio um jovem e falou assim,
eu tenho uma forma de arrumar isso, de ter essa resposta de cada uma das toras. Mas, se eu trouxer a resposta, eu quero que a regra da sociedade, da gente expulsar os velhos, seja alterada. Aí eles se reuniram e falaram assim, tá bom, então se você tiver a resposta, a gente não vai mais jogar os velhos do precipício. E aí o que ele faz? Ele traz o avô dele, que ele tinha escondido. Ele tinha falado para a sociedade que ele tinha jogado no precipício, mas era mentira, ele tinha escondido. Então ele afrontou a sociedade naquele momento e ele trouxe o mais velho e ele sabia responder como as toras se distribuíam e aquele problema foi resolvido. E aquela sociedade, então, que já estava no momento de abundância, ela para com aquela regra. Então, assim, a hora que a gente abre os olhos para isso, sabe, Sérgio, é que começam a vir as teorias de 4 gerações juntas. Entendo que há diferença hoje, porque a tecnologia nos trouxe diferenças nas nossas gerações, sim. Mas o fato é que a gente não pode olhar com o olho de que só acontecia hoje. Isso vem vindo. Então, por que antes talvez a gente era mais harmônico e hoje a gente é menos harmônico? O que esse moleque conseguiu falar, afrontar a sociedade naquela época, vir com uma ideia nova e todo mundo fala, tá bom, a gente muda a regra, porque a regra é idiota, a regra tem que ser olhada. Quantas regras idiotas a gente ainda tem na sociedade de hoje que a gente tem que olhar com outros olhos? Tem que vir alguém, um neto, e contestar aquela regra. Então, eu acho que a gente vive muito isso também de conseguir estar enxergando, e por isso a gente estuda agora, olha, estamos com 4 gerações trabalhando juntos. Tá dando ruim mesmo? Tá dando ruim de verdade? Será que tá dando ruim? Ou a gente tá um pouco dando muita importância para coisas que, em você fazer projetos juntos, como eu trabalhava nos anos 2000, esse viés, o fato de eu trabalhar com pessoas mais velhas, sem que ninguém me diga que pessoas mais velhas são valiosas, eu já entendo o que são. Porque o cara está me ensinando, ele está do meu lado. Então, aquele viés, inconscientemente, o que eu ponho? Pessoas mais velhas têm valor, porque elas me passam conhecimento. Estamos trabalhando juntos. A hora que você é obrigado a falar isso para a sociedade, significa que, de certa forma, estamos colocando luz, bom, porque, né, igual eu coloquei luz, assim, de demitir porque o cara fez 60, que regra é essa? Mas tinha aparentemente não teria, não tem um nexo, né? Não tem uma lógica você demitir a pessoa com 60, né? Exatamente. Hoje, né? Não tem uma lógica. Mas você tem que colocar luz nisso. Então, eu acho boas as discussões sobre estarmos com 4 gerações nisso. Eu só não acho que ela deva ser... a gente tem que colocar isso como um grande problema. Não, isso é uma grande virtude. Isso a gente tem que saber tirar proveito, como eu, quando era estagiária, tirava proveito do cara de 60 anos que estava sentado ao meu lado. Então é isso, tem que falar, porque algumas pessoas não puderam conviver com pessoas mais velhas, principalmente em startups que juntam jovens e eles desenvolvem produtos juntos e acham que por si só, então, eles têm um grupo que é suficientemente bom para fazer aquele produto virar business, engrandecer, enfim. E aí ele não teve a oportunidade de trabalhar com gente mais velha e saber quão bom é isso, do cara te ensinar muita coisa. Então, é um efeito que eu ainda quero observar mais uns anos, tá, Sérgio? Para ser bem honesta com você. Porque não é uma novidade. Nós sempre trabalhamos com várias operações no mercado de trabalho. Isso é perfeito, né? E o interessante é que hoje isso vem à tona e nós que já temos idade depois dos 45, 50, e mesmo quem tem 20, tem que se adaptar ao outro, porque nós temos que aprender. Como o outro tem que aprender, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a se comunicar com esse pessoal. E na Talento Sênior, como é que você faz essa dinâmica para que os sêniors aí aprendam também? Tá certo. Então, de fato, para os sêniors, é uma mudança de cultura, porque nós evoluímos nos últimos 30 anos com o pensamento de que vamos procurar uma empresa, vamos fazer uma carreira sólida, estável,
E tinha isso, quando eu tiver 60, 65, eu vou me aposentar. E aí tem duas coisas que acontecem. Ou você não chega lá, não teve essa carreira estável, não chegou nos 60 e se vê desamparado pela sociedade para continuar trabalhando, quando você está fora do mercado. Ou você chegou nos 60, 65 e, cara, você descobriu que você não quer se aposentar. Você não quer ficar no quarto, porque você está super saudável, você pensa, eu tenho mais 30 anos úteis, e agora? E agora, né? Só que tudo que essas pessoas conhecem, e é por conta do nosso mercado selitista, que eu fico feliz da gente estar modernizando, falava para você que você deveria ter um emprego, ai que feio, aquele CV cheio de pulo, nossa, você não consegue ficar numa empresa só, por que você mudou tanto e tal? E aí, esse mindset que está na nossa cabeça, porque a sociedade impôs, a gente tem que virar para a pessoa aos 55 anos, 60 e falar, olha, a gente tem que fazer uma manobra aqui. Então, primeira coisa que a gente trabalha é o viés autoritarista. Ele se colocou na condição de velho que ele não pode aprender novas tecnologias, inteligência artificial é para os mais novos, não quero ir para uma startup que é cheia de gente nova, não vai dar certo. Então, são coisas que é efeito daquela caixa de papelão. Como ela chegava para todo mundo aos 60, quando você está nos 50, você já se acomodou, você falou, não é para mim, eu não vou pedir uma promoção, não vou pedir uma mudança de cargo. A caixa vai chegar. Só que aí a caixa agora, gente, ela não vai mais chegar. Você não quer que ela chegue. Você tem a força dela não chegar mais para você. Então, o viés autoritarista é a primeira coisa que a gente tem que combater. Da pessoa mesmo começar a enxergar que frases dela limitam o que ela quer fazer. Ela se autolimita. Cara, a hora que, Sérgio, você tira a autolimitação da pessoa, você já abriu uma avenida para ela. Abriu uma avenida, e aí, se ela quiser ChatGPT, ela vai fazer um curso, vai conseguir entender, vai conectar. Então, a gente fala, depois do viés autoritarista, vem a atualização técnica, que na sua área, você, uma vez que você não tem limite, você vai estudar as tecnologias que estão aqui, e eu falo muito que quem esteve em grandes empresas precisa estudar a tecnologia das pequenas e das médias, porque é um boom de novos softwares que hoje estão nas pequenas e médias, que a pessoa precisa se acostumar. Antes, nas grandes empresas, a gente falava, usa IBM, SAP, Oracle, é isso. Gente, a pequena e a média empresa está com um boom de oportunidades de usar outros softwares, não tem acesso a esses grandes. Então, a pessoa tirou o viés etarista, vai fazer uma atualização técnica, aí tá super, super bem. E depois eu vou tirando outras travas, né? A gente fala que são 6 pilares, mas o próximo pilar é o da flexibilidade ao método de trabalho. Então, você não só buscar CLT e você estar aberto para vender o seu talento por hora, por projeto, por um mês, part-time. E aí, ao final, você também, o último banho de loja, que a gente fala assim, é o seu pitch comercial. Antes você falava de carreira, do que você ia fazer numa empresa, dos seus cargos, e agora não, né, Sérgio? Nós estamos falando assim, a empresa tem um problema. O seu pitch é como você resolve esse problema. E você, como coach, sabe bem, às vezes a pessoa ela foi presidente, CEO daquela grande companhia, e ela fica naquilo. E ela não se altera para a nova realidade, que é, ok, então aquilo lá fez você ser uma pessoa com uma ampla visão. Com aquilo, que problemas atuais você resolve numa média empresa, numa pequena empresa. Então, você mesmo tem que entender que problema você resolve. A sua carreira foi fenomenal, isso é para a gente sempre reverberar, sempre ter isso como autoestima. Contudo, temos que reempacotar para o mundo de 2024. Para resolver os problemas de 2024. Muito então, legal. Aí, quando você tem esse mindset, não interessa se do outro lado tem um cara de 20 anos ou uma pessoa de 60, entendeu? O papo é resolver problemas. E quando você tem isso em mente, o interlocutor ele vai amar o que você tem para falar, né, Sérgio? Ele está querendo alguém para resolver o problema dele. É verdade.
60. É isso. Muito legal. Olha só. Para você ver como tudo que é bom dura pouco, né? Chegamos ao final do episódio, viu como é rápido? Ai, gente, eu falo muito, né? Você fala muito bem. Obrigada. Foi super legal, Ju. Adorei aqui. E como as pessoas fazem para entrar em contato com a Talento Sênior ou com você, para se conectar contigo? Qual a rede que você mais está? Ah, legal. Eu estou sempre no LinkedIn, mas quem quer conhecer a Talento Sênior, eu recomendo que faça pelo nosso site, www.talentosenior.com.br, porque todo sênior que se cadastra lá, já a hora que colocar o e-mail, recebe um convite meu para um papo que a gente faz, um boas-vindas da Talento Sênior semanal, onde a gente explica tudo isso, Sérgio. Eu coloco todo esse viés etarista, essa jornada, para a pessoa ver se ela está pronta para essa nova fase. Então, esse convite vem para todo mundo. Toda semana a gente tem um boas-vindas. E as empresas que entenderam esse mindset, querem acessar nossa base de talentos também lá pelo site, já marcam uma reunião com a gente e é papo. E olha, tenho certeza, tanto os profissionais quanto as empresas só têm a ganhar. Essa galera aí é fera. É fera. Eu sei disso porque eu estou num grupo lá que eu vejo cada discussão acalorada e gente que tem muito para dar ainda. É isso aí, Sérgio. Obrigada por estar com a gente. Muito obrigada mesmo. E eu agradeço muito tanto o trabalho que você faz e a presença aqui no CoachCast. Espero te ver em breve aí de novo aqui, trazendo novidades, né? E até a próxima. Até o próximo, gente. Um beijo. Valeu, beijo, tchau.